Alonso, Bem, muito bem-vindo. como é que você tá? Ótimo, obrigado. Não, Vamos obrigado começar, você, cara, vamos do começar o convite. nosso podcast, mas começando aqui já Pô, você entregando Mas aí eu fico mal acostumado, né? Ah, cara? mas por favor, merecido. Pô, obrigado, Edu. A gente quer ouvir a tua Pô. voz. Essa é a... Legal, Esse é cara, o bom tema. que a caneca é grande, cara. Eu sou já vi, percebeu, né? Tenho um vício aqui em café, cara. Já tenho minha Coloquei a pirâmide. piramidezinha do... E tem um Excelente. livro pra você e uma cartinha. Você conhece esse livro ou não? Não, Você vai gostar, cara. Inclusive depois você pode até ler em casa pra Melissa, que pô, ela vai muito curtir. obrigado, cara. Tá? Legal. Tem uma dedicatória especial pra você. Super legal, cara. Tá? Pô, lembrando da nossa viagem, então eu já falar depois um pouquinho da nossa viagem. Não nossa tenha dúvida. experiência lá em Dubai. Obrigadão. Com certeza, Edu. obrigado a você, Alonso. Muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks. Eu sou Eduardo Esguário, o host desse programa. E aqui é o seu canal para dialogar com os gigantes. Eu sempre gosto de começar os nossos treinamentos, palestras, eventos, compartilhando o nosso propósito, o propósito da Long Vision. E aqui no podcast não seria diferente. O nosso propósito é, de fato, diminuir o estresse, aumentar a felicidade e a compaixão nas organizações. E hoje a voz que está aqui com a gente, de Alonso Bi, com certeza contribui muito com esse propósito dentro das organizações onde ele já passou e onde ele está hoje. Alonso Bi é diretor comercial da Companhia Siderúrgica Nacional. A gente vai falar muito sobre a tua carreira, Legal. Alonso, mas antes de mais nada eu quero dizer que o Alonso é casado com a Camila, pai da Isso Melissa. aí. E seja muito bem-vindo novamente. Obrigado por topar esse papo, Alonso. Valeu, não, obrigado a você, Edu. Obrigado pelo convite, cara. Prazer estar aqui com vocês. A gente já se conhece há um tempo, já tem algumas experiências legais, né? Acho que nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, pô, obrigado pelo convite, a gente poder dividir um pouquinho das coisas que eu já vivi e que a gente viveu, porque você também, em algumas delas, você fez parte aí com o teu time dessas transformações, né, dessas coisas, das coisas diferentes que a gente fez com as equipes. E por falar em equipes, o tema hoje, Alonso, é gestão de equipes multifuncionais e multiculturais. E eu fiz questão de falar bastante da tua carreira, porque a tua carreira e a movimentação que você fez, para mim, ela é incrível. Eu acho que tem muitas pessoas que vão escutar esse podcast, que vão se identificar, que talvez vão ter até mais coragem de tomar alguns passos e dar alguns pulos que você deu, e a gente vai falar bastante sobre isso. Mas vamos começar do início, vamos começar de Curitiba para Maringá. Né? Vou dar um passo atrás, né? Vai lá. Eu não sou nem curitibano, eu estudei em Curitiba, mas eu sou do interior de Santa Catarina e é diferente, né? Eu morava no interior, você tem a primeira vez que eu viajei de avião foi a trabalho, quando eu já estava na LL como estagiário, se não me engano, na época, né? Mas é uma vida diferente. Então, eu saí de uma cidade bem pequena, do interior de Santa Catarina, fui para Curitiba, que para minha cidade grande, né? Minha cidade é 50... Você é nascido aonde? Sou em Santa Catarina, em Joaçaba. Joaçaba. Isso, são 50 mil habitantes, é pequenininho. Então Curitiba era um negócio diferente, é um primeiro choque, né, de realidade, né? Porque além de morar em Joaçaba, a gente tinha pouco contato, né? Claro. Você está longe de tudo lá, né? São 5 horas para Curitiba, 5 para Florianópolis, 5 para Porto Alegre. Então você fica um pouco distante das grandes capitais. Eu fui estudar lá e acabei ficando 11 anos, né, 12 anos quase em Curitiba. Que então legal. eu gosto muito da cidade, Que legal. sempre bom voltar para lá, me sinto em casa lá. Que legal. E aí, vamos pegar então esse gancho, né? Quando você chega em Curitiba, se eu não me engano, o teu primeiro trabalho foi na Rumo, como estagiário, Exato. como intern. E depois você foi para gerente e superintendente na BR Malls. Na BR Malls, isso foi quando eu mudei para Maringá. Fiquei 8 anos na Rumo, né? Fui de estagiário a gerente comercial, então passei por todas as fases, né? Do estagiário para analista e toda a escadinha, né? Júnior, pleno, sênior, na época, né? Legal. Existia essas coisas, não sei hoje como é. Coordenador até gerente. E aí em 2011 eu fui fazer um negócio diferente, a primeira vez. Né, primeira de muitas, né? Porque eu troquei um pouquinho de área. Quando eu fui para a BR Malls, fui com gerente financeiro. Tá. Financeiro e comercial. Eu nunca tinha sido gerente financeiro. Eu era comercial na Rumo, né, na antiga LL. Sempre fui comercial. Não porque eu quis, né? Acho que isso é um negócio que a vida vai ensinando pra gente, né? Eu olhar lá atrás, quando eu estava na faculdade, do meu sonho era ser financeiro. Meu sonho era trabalhar no financeiro, era dar com número. E naquele desespero, preciso trabalhar, preciso achar um estágio. E aí acho que um pouco eu sempre brinco, né, cara? São peças que vão se encaixando, né? É um pouco de preparo, um pouco de sorte, um pouco das pessoas que você encontra, né, no caminho. E tive essa sorte, cara, de cair lá na época na LL, né? Hoje é Rumo, com pessoas, cara, sensacionais, que me ajudaram muito. Pessoas que me mostraram um pouquinho que uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você pode fazer bem.
Perfeito. Né? E acabei seguindo nessa carreira comercial, mas o meu sonho lá atrás era trabalhar em banco. Olha só. Era ser alguma coisa financeira. E tive essa oportunidade aí, né? Quando fui para a BR Malls, fui com gerente financeiro e comercial. Fiquei lá no Shopping Estação de Curitiba, você deve conhecer. Lembro. Então foi a primeira grande mudança. Acho que até fui razoavelmente bem no financeiro, né? Para quem não estava com isso vamos dizer assim, no dia a dia, né? Do trabalho, foi uma mudança diferente, mas acho que aprendi muito, né? Que dá uma base legal para qualquer tipo de negócio. Né? Que legal. Você sabe que uma curiosidade, você falou do Shopping Estação, né? Você lembra que eu dei aula de inglês? Sim. Né? E dei muitas aulas de inglês dentro do Shopping Estação. Boticário. Exatamente, porque o escritório do Dr. Miguel era lá, Cálamo. Cálamo, eu ia lá então, se eu não me engano, 2 a 3 vezes por semana eu estava lá no Shopping Estação. Legal. Dando aula não, Alonso. Tendo aula, né? Porque cada aula com o Dr. Miguel era um aprendizado de vida. Mas vamos lá. E como é que foi essa mudança? Então, ou seja, agora você entra num lugar onde você queria estar, gerente financeiro, trabalhando com isso. Mas logo você faz mais uma mudança. Exato. Foram duas e rápidas, né? Porque o primeiro foi mudar para Maringá, né? Fui mudei para o interior do Paraná. Na época a BR Malls tinha recente adquirido os shoppings do interior do Paraná, né? O Grupo Catuaí. Então eu fui nessa transição para lá. Aí já como superintendente, né, do Shopping Catuaí de Maringá. E 2 anos depois, 1 ano e pouco depois dessa mudança, né? Então Maringá é uma cidade, cara, fantástica. É uma cidade, eu brinco, é uma cidade pequena, mas com tudo que você precisa, né? É verdade. Né? Você está perto de Londrina também, se precisar de alguma coisa, você tem voo, Então me sentia super em casa, cara. Gostei muito de morar lá, porque me lembrava um pouquinho o Joaçaba. Lembrava um pouquinho uma cidade de um pouco menor. Tudo faz em 5, 10 minutos, você tem uma qualidade de vida, né? No interior do Brasil, né? Tem uma qualidade de vida que você não vê nas grandes cidades. E tava tudo bem, cara, tava super feliz lá, e aí acabei recebendo uma proposta, e aí acho que a primeira grande mudança, né? Porque não era uma proposta para fazer, era uma proposta para fazer algo diferente num país diferente. De Maringá para Londres. Para Londres. Inglaterra. Então, exato. Então é um salto acho, poucas vezes nas vidas, né, das pessoas, cara, você tem oportunidades como essa, né, que eu tive. De receber um convite, né, cara, para mudar de país, cara, mudar de vida, fazer um negócio completamente diferente, né, porque uma experiência de ferrovia, né, uma experiência de real estate, né, quando eu tava aprendendo, né, aquele negócio. Você vai para uma outra área. Outra indústria. Fui pro Burger King, fui pro fast food. Então é completamente diferente, num outro país, uma realidade diferente e numa outra língua, né? Incrível. Então Então, acho que aqui a gente tem a primeira oportunidade. Eu costumo brincar nos meus treinamentos, Alonso, eu gosto dessas frases que representam, dão uma representatividade legal, né? Eu costumo brincar que às vezes eu puxo um pelo e sai um urso. Então vamos puxar um pelinho aqui de falar como é que foi essa adaptação cultural. Então, Burger King, um outro segmento, um outro país, outra cultura, num idioma que você já dominava naquele momento? Eu achava que sim, né? Essa acho que é o primeiro, acho que é a primeira grande lição, que eu achava que sim, né? Mas uma coisa, cara, você ir de férias para os Estados Unidos, ir passear lá, onde quer que você esteja, isso é um inglês. Outra, você ir a trabalho, fazer negócio, discutir termo técnico. Eu brincava comigo, falando, não sei nem como é que chama isso em português, né? Liderar pessoas, não, e termo até de restaurante, né? Porque você vai com uma operação completamente diferente. O cara falou assim, não, mas o equipamento X eu falei, cara, em português eu acho que eu não saberia qual o nome da peça, do processo. Pô, imagina em inglês, né? E bem numa transição, né? Foi pouco tempo depois, né, da aquisição, né, do 3G, do Burger King. Então tinha toda uma mudança de gente, muitos brasileiros foram para lá. Então tinha toda uma desconfiança, né, dos franqueados, né, quem são esses caras, o que esses caras estão fazendo aqui, né, vai dar certo ou não vai. Você foi como diretor de franquias do Burger King. Então tinha todo um contexto atrás disso, né. Pô, quem são esses caras os brasileiros, né, na cabeça do inglês lá que tem lojas, lá tinha as franquias do Burger King. Pô, os caras compraram, legal, 1 ano e pouco depois, apareceu um monte de brasileiro aqui, começa a transformar as coisas começam a mudar. Então tinha uma desconfiança grande, né, do que a gente ia fazer, e principalmente comigo, né? O cara perguntava o que você fazia antes, né? Onde é que você trabalhava antes? Eu falei, não, eu trabalhei numa ferrovia por muito tempo, né? Por tudo a ver com o fast food. E trabalhei um pouquinho no real estate. A BR Malls me ajudou nisso, né? O shopping ajudou porque um pouquinho, né, do contexto, loja, noção, eu já consegui aprender e levar de lá. Mas mesmo assim é um negócio completamente diferente, né? Um negócio de varejo de dia, né?
execução de dia, de promoção, um marketing pesado, tem uma série de coisas que são diferentes no negócio. E além do negócio, um país diferente, né? A língua, uma dificuldade, né? E pessoas do mundo inteiro, né? Os meus franqueados, tinha franqueado da Tanzânia, tinha franqueado do Irã, tinha franqueado que era inglês, do norte da Inglaterra, que é diferente, né? Do inglês do país de Gales, né? Do inglês não, né? Um britânico, né? Do país de Gales. Então são perfis, né? Inclusive de clientes diferentes e do time também, né? Ou seja, a tua adaptação cultural nesse momento choque, e o choque gigantesco. Gigantesco, gigantesco. De tudo, né? Frente de clima, eu cheguei lá dia 2 de janeiro. Era frio, escuro, né? Às vezes você estava trabalhando no escritório, você olhava pela janela e falava assim, caramba, pô, 10 horas da noite, uma neva, não, era 3 da tarde, né? E o corpo sente, né? Você, claro. Pô, você ficava mais... Então imagina tudo isso junto, né, Edu? E um time, né, que estava lá, eu tinha um venezuelano, uma alemã, um húngaro, né, um britânico, pô, os brasileiros, né? Vamos mergulhar nesse ponto que eu acho que é legal. Então aí você começa a fazer a gestão de uma equipe multicultural. Uhum. Você trouxe aqui venezuelano, britânico, brasileiro. Como é que foi? O começo é mais difícil, né? Porque era também gente nova chegando na companhia, alguns já remanescentes, né, do antigo Burger King, mas muita gente nova chegando. Então, para você conseguir alinhar essa turma toda, né, e conseguir ganhar confiança, você confiar neles também, né? A gente sempre fala, né, as pessoas têm que confiar em você, mas né, para você também criar essa capacidade de confiar no time. Eles acreditarem que aquilo, né, os que estavam na companhia acreditar que esse caminho novo é um caminho bom, né? Que vai levar num lugar legal. Que vai levar num lugar legal. Então leva um pouco de tempo, né? Mas é uma experiência completamente diferente, né? Porque uma coisa é os latinos, né? O pessoal de sangue latino, que são mais abertos, são caras que falam mais. Outra coisa é o europeu mais fechado, fala o necessário, é um cara muito direto. Então não estava nem acostumado, né? Com as pessoas sendo tão diretas assim nas respostas, né? Reunião de 1 hora lá, né? Reunião de 1 hora. Começa no horário, termina no horário. Começa no horário, termina no horário. Não terminou no horário, o pessoal levanta, tchau, mas remarca outra data. Então você tem que ter muita disciplina de o que eu quero daquele dia, daquela reunião, ela tem que acontecer no tempo que tá agendado. Tem que ter uma disciplina de execução muito grande, né, com eles, né? E aí diferente. Não tenho dúvida, aí já começa um choque cultural, porque se a gente pegar um pouco da nossa cultura brasileira, né, a gente tem uma cultura de... A gente se ajusta, vamos passar 15 minutinhos, me atrasei 10 minutinhos, e aí você... Normal, né? Pra gente aqui é normal, né? 10, 15 minutos, um trânsito, lá não existe isso, né? Você chegou 15 minutos atrasado, o cara já acha que você está desrespeitando, né? E, de certa forma, né? O seu compromisso, e segundo, se a reunião tinha 1 hora, agora só tem 45 minutos. Perfeito. Acabou, não tem... Ele não muda, né? A agenda. E a própria maneira, né? De lidar, né, principalmente com o europeu, né, e depois além do Reino Unido, eu acabei assumindo os nórdicos, né, então fui da Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega. É mais direto ainda, um cara que é direto ao ponto. É outra cultura. Preto no branco, é isso, acabou, é binário, não tem muito... Né, não tem meio termo. Não tem meio termo, né, e eles têm uma cultura de negócio muito diferente, né. Esse negócio da gente tem, né, de negociar, eu acho que o latino está no meio do caminho, né? Você vai depois vai entrar nisso, vai para o mundo mais árabe, mas eles já estão num outro extremo, né? A gente vai falar sobre isso. Mas o latino está no meio do caminho, então se chegar por exemplo, para um sueco, né? Eles têm um negócio na cultura deles que é muito forte, né? O nórdico ele acredita que você não pode pôr preço no trabalho dele. Perfeito. E nem ele no seu. Então você fala, pô, eu posso cobrar R$1.000 por essa xícara. Ele não vai questionar. Ele não vai questionar, ele pode não comprar. Entendi. Agora, você fala para ele que é 1.000, ele fala, pô, mas ficou um pouco caro. Você fala assim, não, então eu te faço por 500. É uma ofensa. É uma ofensa, porque ele fala assim, pô, você estava me enganando. Perfeito. Olha como é a mentalidade, né, cara, essa cabeça de nórdico, de europeu, né? Então ele tem um pouco isso na cabeça. Então, se você assinou um contrato, é o que está assinado, é o que vai ser cumprido. Ponto. Não tem, não, vamos rever aqui a gente pode negociar, talvez uma multa, não. Eu não cumpri, eu pago. E diferente né, de outras culturas, a gente sempre tenta, né? Poxa, não dá pra gente... Você sabe que... fazer diferente. Muito legal você foi falando, agora eu tive um déjà vu aqui, porque você conhece a Penélope, minha sócia, Penélope britânica, né? Então a gente começou a trabalhar junto há 15 anos atrás, ela trazendo a bagagem cultural dela, eu
com a minha, né? E é engraçado porque a gente ia dar os treinamentos de Presentation Skills no HSBC e o treinamento começava às 8 horas, né? A Penélope 7h30 ou 7h15 estava lá, né? E eu chegava no início muito em cima da hora. Começa às 8. E no início foi engraçado porque ela ficava extremamente desconfortável, porque eu chegava faltando 10 minutos, não vai dar tempo de se preparar. Falando, não, mas começa às 8. Não, começa às 8 em sala. E aquilo pra mim, começa às 8, às 8. Não é chega às 8. Não é chegar às 8. Aquilo para mim foi um aprendizado gigantesco. Então, como a gente consegue se desenvolver e melhorar quando a gente tem uma abertura para perspectivas diferentes, entender que, opa, tem valor nisso aqui. Exato. Né? Mas me conta, antes da gente ir para Dubai, porque depois de Londres você foi para Dubai. Fui pra Dubai. Né? Então tem uma história muito legal aqui, mas vamos ficar em Londres ainda. Que ano que foi isso? Eu fui 14, comecei de 14, fiquei lá 14, 15, 16. Tá. E aí comecei de 17 essa outra mudança. Vamos ver se você lembra desse período, desses 3 anos, talvez quais foram, ou qual foi a maior dificuldade que você passou, ou talvez a maior lição aprendida durante esse período lá, quando a gente está falando de gestão de equipes multiculturais. Ou é o maior aprendizado ou a maior dificuldade que você teve? Eu acho que o começo lá, Edu, foi o mais difícil, né? De novo, junta cultura, país, clima, língua, negócio. Okay. Então é um mix de coisas diferentes, né? Que você, em algum momento, você vai me questionar, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Pô, tá difícil, tá né? Pesado. E ao mesmo tempo, né? Aí que eu acho que é o grande aprendizado, né, cara? Assim, nem tudo é tão ruim às vezes quanto parece, nem é tão bom quanto às vezes a gente acha que é. Às vezes a gente acha que é. E aí entra um pouquinho daquele negócio e fala assim, cara, tem que ter um pouco de resiliência às vezes, né? Pô, se você se acreditar naquilo que você está fazendo, seja honesto com as pessoas, né, cara? Não fica com medo. Desculpa te interromper aqui, mas você vai assistir, porque eu fiz um podcast com o Witt, com o Gustavo Witt, e ele falou muito sobre isso, como abraçar o desconforto. E que ele vai existir. É um pouco sobre isso. A resiliência é abraçar esse desconforto. Exato. O pior cenário sempre é esconder o desconforto. Né? E aí depois é legal que a gente vai falando essas coisas, né? E hoje eu consigo linkar muito daquilo com um pouquinho do Five Behaviors hoje, né? Então a gente fala do desconforto, de confiança, das perguntas difíceis. Na época a gente fazia, não vou falar de qualquer jeito, mas fazia muito mais no que a gente achava que era o correto, mas sem muita metodologia, né? Perfeito. Mas basicamente é isso. Pô, tem um problema, cara, vamos resolver. Vamos sentar, vamos jogar limpo, né? Vamos ser honesto com todo mundo. Pô, tô com dificuldade, me ajuda. Você também tá, cara, vou te ajudar. E vamos se abraçar aqui e tentar fazer esse negócio acontecer. Então, talvez essa seja a primeira dica. Eu vou até, se você tem uma carreira, ou um momento de carreira que você está mudando de país, está tendo que gerenciar uma equipe multicultural, multifuncional, aguenta aí, hang in there. Né? Exato, não, resiliência para tudo, né, Edu, acho que é chave, né, cara, porque, pô, aquele romantismo, né, cara, que a vida sempre é uma aventura, uma maravilha, tudo dá certo, as coisas acontecem, está fora do país, parece que tudo é bom, fala, não é verdade, né, não é verdade, né, às vezes a gente vende, né, ou você escuta, né? Se vende muito uma imagem, né? Principalmente com rede social, tudo é fantástico. É a história, né, que a gente conta para nós mesmos também. Exato. Você tenta se convencer e acho que a partir do momento que você entende que não é, né? Que é vida normal, cara. Vai ter dificuldade, vai ter momentos felizes, e começa a tratar disso e tentar resolver isso. Acho que é a grande virada de chave. Fala assim, pô, desaprendi, né? Trabalhar, que a gente consegue fazer. E foi um pouquinho do que, na época, eu lembro que a gente fez com os próprios franqueados, na época, né? E fala assim, pessoal, cara, a gente pode ficar aqui brigando, discutindo, achando problema, cara, ou a gente pode se ajudar e tentar fazer alguma coisa diferente. Que vai ser melhor para todo mundo. Exato, pô, não tem muita saída, né? Então, acho que acho que a grande palavra seria assim, pô, tem a resiliência, não precisa ser país, pode ser empresa, pode ser uma nova equipe, troca de área. Caramba, o que está acontecendo? Como é que eu... Acho que você ter essa paciência, cara, uma honestidade intelectual, que eu sempre falo isso muito nos meus times, né, cara? Pô, não pode ter ignorância intelectual, tem que ter honestidade intelectual, né? Se a gente sempre for honesto entre a gente, já é um bom começo, né, para tudo, né, para qualquer mudança. E legal escutar isso, Alonso, porque a gente vê hoje, a gente não vai entrar nesse tema, mas a gente vê uma geração onde quer
tudo muito imediato. Eu falo pelos meus filhos, né? Sim. O Pedrinho, que tem 18 anos agora, entrou em medicina, está estudando legal, para se tornar médico, legal. valeu. O Henrique com 15 e o Filipinho com 5, mas eu vejo essa geração já, né, os meus filhos mais velhos, já é tudo muito imediato, ou seja, sofrer por um longo período de tempo, ou um médio, não aceito, né? Não tá legal, não quero isso para mim. Exato. E aí é difícil você achar algo que de cara já tá legal, é ter essa resiliência. Exato. Eu tenho um professor americano que eu gosto muito, chama Scott Galloway. Eu vou falar dele. Você já me recomendou. Ele tem um videozinho no YouTube, quem puder assistir depois entra, achando de Algebra of Happiness. É super legal, tem um livro agora, acabou de lançar também. E ele fala um negócio que é muito legal, que ele sempre diz assim, sempre vai ter o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, assim, você não é esse cara. Ele fala, assuma que você não é esse cara. Sabe? Ou você não é essa mulher. Você não é essa mulher, você não é essa, né? Você não vai ter um perfume com seu nome, ele diz. Boa. Né? Diferente do que a sua mãe te falou, né? Ele falou, você não vai ter um perfume com seu nome. Ou seja, cara, a vida é feita de trabalho. Acordar cedo, trabalhar, dar o seu melhor, correr atrás. E eu acho que é uma diferença, né, desse romantismo que as pessoas têm da vida real, né? E às vezes eu não consigo entender de onde vem, né? Porque a gente sempre, eu gosto muito de esporte, né? E tento usar o esporte para tudo, cara, na minha vida. E cabe para tudo. Para tudo. E qualquer grande cara, qualquer cara bem sucedido no esporte, né? Líder de equipe, jogador, a primeira coisa que o cara fala assim, cara, eu treinei mais que todo mundo. Verdade. Eu sofri mais que todo mundo, eu me preparei mais que todo mundo, verdade. Né? O Oscar tem uma palestra dele que ele brinca, fala assim, cara, ele brinca, né? Ele fala assim, eu treinei mais que todo mundo e eu não fui o melhor. Verdade. E ninguém treinou mais que eu. E eu não fui o melhor, fui um ídolo, mas não foi o melhor. E às vezes a gente acha que sem treinar, né? Sem treinar vai ser rápido, vai ser fácil e não é verdade, não vai acontecer. Vai se frustrar. E vai se frustrar. Então, acho que o cara que tem essa resiliência de trabalho duro, execução e suar, né? Vai chegar mais longe, com certeza. Você sabe que o Dr. Miguel, né, que para mim foi um grande aprendizado, foi uma pessoa que mudou a minha vida profissional, me apresentou a Penélope, né, me deu a ideia de começar a fazer os trabalhos de presentation skills. Eu me lembro, e nessas aulas a gente trocava muito, né, e uma vez ele falou a seguinte frase para mim, ele falou, expectations lead to frustrations, ou seja, quanto maior a tua expectativa, maior a capacidade ou a probabilidade de você se frustrar. Exato. Né? E a gente entra hoje com uma expectativa, o Londres vai dar tudo certo, vai ser legal, e chega lá, não é tudo aquilo. Exato. Mas calma, segura aí, vamos voltar. Joaçaba, Curitiba, Maringá, Londres, e de Londres... E Londres, Dubai. Londres, foi aí Dubai. E aí que a gente se conectou, mas conta essa história. Eu fiz um movimento, né, saí do Burger King, fui para Kraft Heinz, época os dois, né, ainda eram 3G, agora o 3G que saiu da Kraft Heinz, acho que a notícia até recente de agora, mas eram o mesmo grupo, né, então as pessoas, né, muito conectadas, e um ambiente completamente diferente, né, porque eu saí de países, né, europeus nórdicos, que tem uma diferença, e fui para Dubai, onde a região, né, que eu estava lá, né, era Middle East África, ela ia do Paquistão, Oriente Médio inteiro, Turquia e África. Então é diferente, né? Eu brinco assim, uma semana antes eu estava na Suécia, né? Você pega o trem, tudo funciona, chega no horário, e na outra você está na Nigéria, que é o caos, né? Que então é uma diferença, né? De país, de modelo de negócio, de cultura, assim, da água pro vinho, parece que não tem nem conexão, né? São dois mundos completamente diferentes, né? Ou seja, uma nova readaptação cultural, um novo mercado, mais uma mudança para o Alonso. Exato. Eu já acostumei um pouco, então foi mais... Essa foi a mais... Eu vou te falar, como negócio ainda foi a mais fácil, Edu, porque eu fui montar, né, e tocar essa área de food service lá. Tá. Então... Ou seja... Exato, tinha uma base um pouquinho ainda, né, de Burger King, como funcionava, como era o canal... Mas de qualquer forma, né, um país diferente, um modelo diferente, eu nunca tinha lidado com um distribuidor, com um trader, outra... E nessa época você era responsável por Middle East and Africa, ou seja, você tinha África. Que fazer, você viajava um monte. Viajava, era uma semana em casa, né, em Dubai, outras 2, 3 do mês era viajando, porque muito espalhado, né, todo o negócio era espalhado. Claro que você tinha os grandes mercados, né, Arábia Saudita, próprios Emirados, era um mercado grande, Turquia, África do Sul, Egito, mas no final das contas a região toda, né, tinha que dar uma olhada como as coisas estavam lá, né. Você sabe de cabeça quantos países você visitou? 55.
até agora. E o legal é que a maioria deles foi a trabalho. Incrível. E é diferente, né? Sim. Acho que essas experiências acho que me deram uma chance na vida, né? De conhecer muitos países que você nunca iria. Verdade. Como turista, nunca. Né? Dificilmente iria. Dificilmente você iria para a Arábia Saudita, turismo, né? Nem agora que estão começando a liberar, né? Sim, Antigamente você nem podia ir. Exatamente. Dificilmente você vai para alguns países, né, da África, né, principalmente os mais pobres, a turismo. Então é legal que você. E vive o dia, né? Você não vai lá com você não vai ficar uma semana, você está vivendo lá. Não, está vendo o negócio, tá vendo, tá indo na loja, tá indo no supermercado, tá vendo seu produto, tá lidando com as pessoas na rotina delas, né? Na vida delas. Uhum. E não na sua de turista, né? Que você vai, toma um café, passeio, tira uma foto. É uma realidade, né? De conhecer, né? De os países completamente diferentes, né? Uma forma diferente de ver. E aí eu acho que você entra num ponto interessante, né? Quando a gente vai para Inglaterra, países nórdicos, a gente acaba tendo até um pouco mais de conhecimento da cultura, né? E cometemos menos gafes culturais, talvez, né? Aí eu vou te perguntar aqui, você tem algum caos, alguma história, né? Alguma gafe que você lembra que você tenha cometido? Né? Eu vou te falar que não, mas tem um motivo para isso. Que quando a gente chegou, quando eu, por exemplo, cheguei, teve um mini treinamento do que a gente deveria, principalmente no Oriente Médio, né, fazer ou não fazer. Entendi. Então ali você já limitou em Do's muito... and don'ts. Exato, limitou em muito as coisas ruins que você possa, porque lá principalmente ainda é... Eu lembro, por exemplo, o grande ponto lá era, você nunca cumprimenta você, né? Cumprimenta uma mulher árabe, espera, né, se ela te cumprimentar, você... Né, a gente aqui no Brasil não fala... olha no olho, né? Não olha no olho, a gente fala aqui olhando no olho, então... Evita, né, porque a gente visitava países que eram muito árabes, né, muçulmanos muito fechados, né, Arábia Saudita. Então, se o seu marido ou acompanhante, se ele te apresenta e ela te estende a mão, você estende a mão, você não dirige a palavra. Esse negócio que a gente tem, né, de abraçar, esquece, né, senão não existe. Ou seja, então, você foi treinado. Fui treinado, então acho que eu passei bem ali, evitei bem esse tipo de desconforto, vamos dizer assim. Né? Então não tem nenhum caos aí para contar para nós? Não, de gafe que eu lembre assim, grande, que eu lembraria, com certeza desses não tenho. E aí, Alonso, foi aqui que eu te conheci. Exato. Foi quando a gente teve a nossa primeira oportunidade internacional com a Long Vision. Fomos fazer um 5 Behaviors com o time de liderança da Kraft Heinz, Middle East and Africa na época, né? O Rafael Bosa, que vai estar também aqui. Ele vem? Legal. Para um podcast com a gente. E você falou, né? Você citou o Vit e citou o Rafa, né? Os dois. Nós três somos da mesma geração de ALL e Rumo de 20 anos atrás, né? Legal. Não, e é uma geração, se a gente pegar outros nomes, você tem pessoas aí em vários lugares mandando muito bem. Não, que praticamente todos, cara, super bem. A geração foi uma escola, né? A geração boa lá. Foi uma escola. E foi aí que a gente se conhece, então, porque eu vou fazer o 5 Behaviors, e para quem não conhece, o 5 Behaviors é uma metodologia que a gente representa aqui no Brasil, de Patrick Lencioni, que trabalha com equipes de alta performance, como você desenvolver uma equipe coesa através desses 5 comportamentos, que é construir relações de confiança baseada em vulnerabilidade, você gerar conflitos produtivos dentro do time para buscar melhores soluções. Uma vez que eu participo desse conflito, desse embate ideológico, o meu comprometimento aumenta, que é o terceiro comportamento, o commitment. E se eu me comprometer com algo, é natural que eu seja cobrado por aquilo. Seja performance, seja resultado, seja comportamento. Para que todo mundo esteja, então, no topo da pirâmide, focando nos resultados coletivos. E foi aí que a gente se conheceu, nessa experiência de passar pelo 5 Behaviors, e não está no script, mas eu vou sair do protocolo, porque eu queria perguntar para você, nessa experiência com o 5 Behaviors, com a Long Vision, o que foi mais marcante? O que te chamou a atenção? Acho que a primeira grande, assim, que eu lembro, né, da chegada de vocês no escritório, né, do lado do aquário, a gente entrando, eu demorei algumas horas para perceber que vocês eram brasileiros. Essa foi a primeira, né? Na época ninguém falou nada, falei, acho que trazendo uma turma, Long Vision, material tudo em inglês, foi legal. Então já demorei um tempo para... E foi bom, né? Sim. Porque provavelmente se fosse brasileiro, chegava lá e falasse, ei, tudo bem? Já ia... a parte da cultura, a gente já ia pular. Mas acho que o mais legal de tudo, a primeira grande, acho que lição lá é ter o commitment, cara, da liderança em querer fazer o negócio acontecer. Acho que esse é o principal. Perfeito. Porque se não tem esse buy-in, né, de todo mundo e falar assim, cara, vamos fazer um negócio,
todo mundo na mesma página, comprado aqui, disso. comprado. E na época o Felipe Guimarães era o CEO. Exato, e principalmente dele, né? De ter essa coragem, falou assim, cara, a gente vai fazer um negócio diferente aqui, vamos trazer uma turma para ajudar a gente entregar resultado ainda melhores, né? A gente tá num momento super legal, né? Resultados, coisas andando super bem, e mesmo assim, pô, ainda tem gaps, né, entre as equipes. Um americano, uma turca, uns brasileiros, o pessoal do Egito, o sul-africano, né? Eu lembro muito bem. E, pô, imagina você ter toda essa turma numa sala. A gente tava numa salinha um pouquinho maior que essa, né? Eu lembro disso, de uma visão, e se eu não me engano, o americano estava online, né? Ele tava, o Chris estava online. Isso, porque ele tava de férias, Tava de licença, né, alguma coisa licença. assim. E o legal, né, primeiro, nesse Bain com o Felipe na época, ele falou assim, cara, é isso e a gente vai levar isso a sério, porque é importante, porque dá resultado. E durante o treinamento, né, cara, assim, foi, pelo menos pra mim, não sei, você tem muito mais experiência, né? Apesar de eu ter um pouco, né? Você vai contar sobre isso, você já fez 3 vezes. Eu daqui a pouco vou te ajudar aqui, se alguém faltar, você pode me ligar. Você entra em sala, e vai mandar bem. Mas nessa primeira vez, cara, teve você vai lembrar, cara, que foi super marcante, que foi o depoimento na época do Rani. Claro. Que era, Egito. né, do Egito, um negócio assim, cara, de... Pô, não vou citar porque é um negócio bem pessoal dele, lógico, você lembra. Onde a vulnerabilidade conectou todo assim, mundo. No nível máximo, né? Porque era um negócio pessoal dele, e ele abriu aquilo daquele jeito pra gente, cara. Acho que foi um negócio de falar assim, caramba, olha o que o cara tá passando, né? E abre um espaço para eu ter muito mais empatia e menos julgamento. Exatamente. E todo mundo ali depois se abriu. Se abriu, porque você fala assim, pô... E a conexão foi... É um negócio aí de vida mesmo, né? Verdade. Porque você fala assim, caramba, o cara não... E pensa agora no lado dele, né? Ele é um egípcio, Sim. né? Com toda... Com brasileiros que ele conheceu há pouco tempo, com vocês, com, né, pessoal... Outsiders, e ele entender aquilo, né? E mergulhar, né? E mergulhar e falar assim, pô, eu entendi o nosso Bain, cara, e se é pra ser vulnerável, eu vou contar um negócio pra vocês que quase ninguém sabe. Foi incrível. Então foi um momento, eu acho que esse foi um momento que na minha cabeça falou assim, cara, esse negócio... É pra valer. É pra valer, porque a metodologia também te leva, né? Ela te dá um conforto, te deixa... Ela vai te levando aos pouquinhos, e cada um vai dando o seu próprio passo para saber que momento eu me sinto à vontade para fazer isso. E a metodologia prega que basta ter uma pessoa na equipe que não esteja disposta a ser vulnerável, que aí não funciona. Exato. Agora todo mundo vai ser vulnerável na sua profundidade, no seu tempo. E foi o que aconteceu lá, né? Exato. E aí parece que uma virada de chave, né? Porque Total. você vai medindo a água ali, né? E, pô, quando isso aconteceu, cara, você cria um senso, né, de união. Fala assim, pô, então, no final das contas são seres humanos todos aqui, né? Como que a gente lida com isso e se ajuda, né? E faz esse negócio acontecer. Muito legal. Depois a gente volta para falar sobre isso, porque você participou como membro da equipe, depois volta para o Brasil e nos chama para ser agora fazendo esse trabalho como líder da equipe. Eu quero saber depois a diferença. Mas vamos ficar um pouquinho em Dubai, porque eu lembro que, bom, primeiro que quando a gente acabou o treinamento, falou, Alonso, a gente precisa ir para Abu Dhabi. Você falou, Edu, você é o seu guia. Eu, você e Penélope para Duda. Foi uma viagem espetacular, que eu te agradecer, porque aquilo ficou marcado na minha vida. Eu jamais imaginei que eu ia fazer um trabalho saindo de Curitiba, né, indo para Dubai, né, para fazer um trabalho lá e depois ter a possibilidade de conhecer Abu Dhabi. Visitamos até o Parque da Ferrari e o Louvre. E o Louvre juntos, nós dois junto com a Penélope. Foi fantástica, né? Você foi um excelente guia turístico. Mas eu lembro que nas histórias você falava, Edu, pô, essas viagens, quando eu vou para Nigéria, quando eu vou para países é muito diferente. Como é que era a questão de negócio nesses países? Acho que são duas coisas, né? A cultural é a primeira, e o cultural entra aí no questão do país em si, né? Os países mais pobres, África, né? Falei Nigéria, Tanzânia, Gana, Quênia ainda bom, ok, né? Não é tão... Mas são países, cara, que te dão um choque de realidade, né? Quando você chega lá. De como a vida é lá de fato. Como a vida é lá de fato. Eu vi fome lá. Fome. E eu brinco com outras pessoas, cara, eu via fome lá. Você anda na rua, você vê as pessoas com fome na rua. Muita gente na rua. E é triste, impactante, né? É muito impactante. É um negócio, assim, surreal. Uma coisa é você falar, as pessoas passam fome no mundo, outra coisa você tá... Outra coisa você vê. Você tá do lado. Porque aqui no Brasil, bem ou mal, né? Você vê a pobreza. Mas ela não é tão agressiva, né? Ela não é tão... Pô, se lá é muita gente, é criança. Tem um caso, pô, eu acho que um dos casos mais tristes da minha vida. A gente fez uma ação, lá não tem supermercado na Nigéria, acho que são 30, 40 lojas, né? Deve ser a mesma coisa, deve ter mudado muito nesses anos, mas todo o mercado é na rua.
barraquinha de rua, escambo, ainda tem muita gente troca, se vende muito sachê, né, de comida, porque as pessoas não têm dinheiro, né, para comprar um quilo, então ficar comprando sachê e tudo na rua. E a gente fez uma vez uma exposição, né, para mostrar produto, né, estava lançando um molho de tomate na época lá, diferente, e aí tinha uns produtos lá, como se fosse um display, e começou a juntar criança, Edu, menininha, cara, assim, claramente você via, né, doente, e olhava aquela comida, assim, cara, como se fosse o beans, né, o baked beans da Heinz, aquelas, e olhava aquilo, cara, como se fosse assim, não é a gente passar na frente da padaria e olhar um pedaço de bolo, não dá nem para comparar, né, e falar, pô, não é isso, não é essa fome de falar assim, cara, eu não tenho o que comer, não tem nada, né, eu tô, sei lá, quantos dias essas crianças estavam sem comer. Eu lembro que eu cheguei pro pessoal lá da Heinz e falei, cara, vocês têm dinheiro aí, tem que trocar, me dá aqui, vamos comprar, e dá, e comecei, daí junto eu pego um dinheiro aqui do outro, tal que eu tinha, e uma das pessoas, né, um nigeriano que trabalhava com a gente, falou assim, Alonso, cara, muito legal, mas só para te avisar, você vai ficar o resto da sua vida aqui que não vai resolver, né, porque é muita gente e muito triste, cara, então tem esse lado que ele é bastante triste, e aí você começa a entender um pouco os porquês, né, aí volta um pouquinho, né? Eu acho que não teve nenhuma vez que eu não cheguei, principalmente na Nigéria, né? Isso aconteceu no Quênia também, alguns outros países, na Nigéria era mais pesado. Acho que não teve uma vez que eu cheguei no país que alguém não tentou me roubar alguma coisa no aeroporto. No aeroporto. Na chegada. Na chegada. Você chega, o cara pede um cartão de vacina, você entrega o cartão de vacina, o cara olha e fala, essa vacina aqui não tá legal não. Eu falei, não, tá aqui, né? tá válida. Tá válida, tá tudo. Não sei. Olha, tem que dar uma olhada, o cara encosta em você e fala assim, não tem nada pra mim aí não? Não trouxe um dinheirinho, tem um chocolate? Cara, tá abertamente. Né? Já tava treinado, né? Pô, fala que não, passa. Aí passa, vai pra próxima, passaporte. Pô, mas esse teu visto aqui? Fala, não, tá aí o visto, cara, tudo certo. Pô, mas não trouxe nada aqui pra te deixar passar aqui e de novo, né? Você fala, cara, essas autoridades no aeroporto são assim, né? Você imagina como é que é o ambiente de negócio. Então, ambiente de negócio muito ruim, né? A gente, companhia americana, capital aberto, você não faz... Porra, não existe. Não existe, você nem pensa, né? Em fazer nada. Então, sofrer muito, né? A gente começa a crescer no mercado, o governo coloca uma regra lá de aumenta seu imposto de importação. Aí você continua crescendo, ele bloqueia seu produto, fecha seu escritório. É um negócio completamente maluco, né? E um país que deveria ser um país rico, né? Claro. É um país que tem muita riqueza natural, tem muito petróleo, tem... uma pobreza extrema, né? A gente precisa evoluir muito como sociedade ainda, não, sem dúvida. E o sentimento aí, né? Tá sendo um pouquinho, mas o sentimento que você tem quando você começa a viver lá, você fala assim, pô, esses caras são abandonados aqui. A gente fala um monte de coisa, né? Mas esse pedaço foi um pedaço que foi abandonado pelo mundo todo. Né? Eu não tenho dúvida que a gente não precisa ir muito longe, não precisa ir para a África, porque a gente tem isso aqui dentro do Brasil. Dentro do Brasil, não tenho sem dúvida. Né? Mas vamos lá, vamos voltar para a questão da tua liderança nesse momento, porque você já teve uma vivência ali em Londres, já se adaptou, você passa agora a fazer a gestão, e aí você entrou como diretor de operações? Na Heinz eu estava como o head de food service, e depois eu fiquei um ano nessa posição, e depois eu fiz um double head lá, eu assumi todo o negócio África. Tá. Então aí que eu comecei a ir com mais frequência ainda para... E aí me fala um pouquinho de como é que essa liderança humanizada, uma liderança mais próxima, te ajudou, te auxiliou nessa gestão multicultural. Como é que foi isso, como gestor? Acho que o grande ponto, de novo, né, eu tinha um brasileiro no meu time todo. Diferente um pouquinho do Brasil, ainda tinha um pouco mais de brasileiro, né? No meu time eu tinha um brasileiro. Tinha gente da Jordânia, tinha libanês, tinha turco, tinha... e por mais que esse negócio agora, a gente aprendeu a lidar com o Zoom, né, com videoconferência na pandemia, mas lá era videoconferência toda hora. Né? Já tinha, porque você precisava, né, precisava falar com o cara, sempre bom você fazer. Mas é diferente, né, porque são prioridades diferentes, são problemas diferentes, são culturas diferentes, são maneiras de fazer negócio diferentes. Como é que você lida com tanta gente espalhada, né, com tanto lugar, com tantas culturas diferentes para criar um senso de time, né? Daquela turma. Perfeito. Então, é difícil juntar todo mundo, né? Porque um fica na África do Sul, um ficava no Egito, o outro estava na Arábia Saudita. Como é que você... Então, eu acho que o online, nessa época, ele me ajudou muito, né? Porque a gente fazia eu gosto muito de rotina, né? Então, eu fazia essas rotinas lá, semanais de venda, mensais de apresentação, todo mundo participava. Legal. Então, ele participava, volta um pouquinho, né? Falava, pessoal, vamos ser vulneráveis, porque se achar que tem alguma coisa que você está fazendo no seu país que
pô, interrompe aqui, cara, ajuda, vamos criar um pouquinho desse, para fazer as pessoas entender um pouquinho desse senso, né, de pertencer primeiro, né, à mesma companhia e ao mesmo negócio, né? Independente da cultura. Independente da cultura. Da localização geográfica. Isso, e o Felipe depois acabou fazendo alguns movimentos, né? Ele trouxe gente da África para o escritório, então esses movimentos começaram a acontecer para integrar, né, a turma. Então, né, acho que o Five Behaviors ajudou muito nisso, de falar assim, pô, vamos trazer essa turma para integrar junto, para trabalhar junto. E são problemas diferentes, né? Claro. O cara, pô, meu time na África lá, toda semana tinha alguém com malária que não ia para o escritório. Você vai falar isso para o cara que está na Turquia? Ele não tem esse problema. Ele não tem esse problema, ele é outro. Ele é o governo, o embargo, sei lá, enfim. As dificuldades que você tem, né, de como é que você trabalha isso, né? Como é que você entende isso? Como é que você tenta fazer as pessoas se conectarem e se ajudarem de tão longe, né? Num modelo assim. Então é desafiador, mas é legal. Você aprende muito, né? Quanta história, né, Alonso? Que experiência. E aí vem um movimento que eu quero muito saber, e tenho certeza que quem está nos assistindo, escutando, que também já passou por isso, ou está nesse momento de eu tenho uma oportunidade fora, volto para o Brasil ou não volto, fico aqui, né? O Vit até falou isso, fez o mesmo movimento, estava em Singapura, voltou, e aí você chega no momento onde tem a volta para o Brasil, depois de Dubai, então tem uma oportunidade para você voltar para o Brasil. Então eu queria te escutar um pouquinho como é que foi essa decisão, o que te levou a fazer esse movimento de voltar para o Brasil? Porque na época você ainda não era casado e não tinha filha, não tinha Melissa, ou tinha? Não tinha Melissa. Não tinha Melissa. Não tinha Melissa. Eu sempre digo que é uma combinação, né, cara? São três coisas, né, que você sempre tem que olhar. Sempre tem um lado financeiro, um lado pessoal, um lado profissional. Boa. Né? Como é que você, em qualquer decisão, né, de trabalho, como é que você equilibra isso e tenta tomar a melhor decisão? Então, profissionalmente, é um negócio super legal. Para voltar para o Brasil, empresa grande, né, no caso da Vigor, empresa grande, um projeto super legal. As pessoas muito boas, né, que estavam lá, sempre gosto de olhar, né, quem são as pessoas que você vai trabalhar, né, quem são esses caras? Faz sentido, não faz? São pessoas que você admira e que vão te ajudar, então isso fazia muito sentido. Financeiramente, alguns desafios que Dubai, sabe, né, tax zero, você não paga imposto, mas enfim. E tem um lado pessoal que eu percebi nesses quase 6 anos morando fora, que eu acho que foi a grande mudança ali de chave. Eu vinha para o Brasil uma vez por ano. Certo. Sempre, uma vez, passava uma semana, visitava meus pais. Eu comecei a perceber que toda vez que eu vinha para cá, eles estavam mais velhos. Mas mais do que eu reparava antes, quando você está convivendo. Sim, às vezes você perde um pouco dessa noção. Exato. E comecei a pensar, caramba, mas quantos anos eles vão viver bem, vão com saúde, super bem, e eu vou ter essa mais 20, mais 25? Puta, legal, cara. Você vem para o Brasil uma vez por ano, são mais 20 vezes. Em são quantos 20, anos? 25 vezes. Incrível. Aí você fala, pô, agora eu fui esse ano, então agora não é mais 20, agora é 19, agora é 18. Então é difícil você precificar isso, né? Verdade. Você fala, pô, quanto vale? Né? Acho que depois que você perde, né? E aí eu acho que volta um pouquinho, né? Você começa, pensa um pouquinho, né? Assume um pouco a vulnerabilidade e fala assim, pô, é importante para sua vida, a família, pô, é importante. Né? Quanto valeria? Quanto você pagaria, né, para poder passar um fim de semana com toda a sua família reunida, conversar com um churrasco bacana? Quanto isso vale? Como você precifica isso? Quando você tem, parece que não tem valor. Quando você não tem ou perde, é impagável. Então foi um pouquinho desse peso. Eu falei, acho que é hora de voltar. Estava confiante no país, acho que tá num caminho um pouco próspero, a gente pode ter muita coisa legal para fazer. E aí voltei para cá em 2019, ali, quase um pouquinho antes da metade de 2019, ali para abril, maio. Que legal. E aí você volta como diretor de food service da Vigor. Da Vigor. E aí eu lembro muito bem que a gente, desde Dubai, né, tinha muito contato. Foi quando você falou, Edu, estou montando meu time novo aqui, logo eu quero vivenciar aquilo de novo agora na cadeira de líder, né? E eu queria saber qual foi a diferença, participar desse trabalho como membro da equipe ou como líder? Eu acho que tem uma diferença anterior, e a gente falou muito sobre isso, né? Que eu falei, Edu, estou com um time novo aqui. Né? Eu gostaria de trazer eles para a mesma página. Eu falei, o que você acha? Você falou assim, espera um pouco. Dá esse tempo de você conhecer e eles te conhecerem e a gente ter um pouco mais de bagagem para esse negócio, para fazer isso. Então tem uma diferença um pouco de timing.
acho que um momento de equipe também, né? De tempo de interação. Exato, porque ali o time era novo, a gente fez relativamente rápido, né, de quando eu assumi, mas era um time novo e um time que na época não era um time calejado, que eu digo, um time que estava com uma grande dor, ferida. Não era um time disfuncional. Não era uma equipe disfuncional. Não. Fato. Poderia ter sido, não poderia, mas não teve nem tempo para ser. Então, era um time que estava ainda se ajeitando, mas e aí, lembrando um pouquinho, eu como participante, né, eu como parte de equipe, eu como líder, eu falei assim, pô, é muito melhor que a gente ache o nosso caminho dessa engrenagem com a metodologia do que a gente corra um risco de errar sem ela. Perfeito. Né, porque a decisão de fazer o treinamento estava tomada, ela vai acontecer. Sim. Então eu posso ir para um lado que a gente se perdeu e tentar corrigir, ou eu posso ir para um lado que a gente está se construindo, está aprendendo e a gente vai seguir mais rápido, e foi o que aconteceu, né? Foi muito legal, né? Foi muito legal. Foi muito legal. E aí eu acho que o grande aprendizado, né, de novo, e eu lembro da cena, né, que foi uma cena que eu pedi desculpa, né? Verdade. Não lembrar. Eu lembro disso. E não foi planejado, não foi nada, mas olhando depois do outro lado, cara, me parece que é a mesma cena do Rani de falar assim, pô, eu acredito eu acredito na metodologia, então eu tenho que ser o primeiro, né, eu vou ser o primeiro a dar o exemplo do que eu acho que eu errei, do que eu acho que eu acertei e me desculpar com quem eu acho que eu devo me desculpar, com o time todo. E, cara, foi uma mudança, né, pô, assim, impressionante de relação, de amizade, de assim, conexão, né, todo mundo se abriu e falou, cara, realmente, verdade. Pô, se a gente, cada um caminhar um pouquinho, né, você vai lembrar que no time, no DISC, sim, cada um num ponto, era né? um time diverso. Então foi muito legal, foi um aprendizado grande de que legal. Construção. E aí vamos falar um pouquinho da experiência de voltar para o Brasil, para a tua cultura, para o nosso país aqui. Algum choque? Algo foi difícil essa adaptação? Foi. No começo tudo é difícil, né? Não tem jeito. Você está num país, e de novo, é um problema do brasileiro, né? É a segurança de estar aqui, né, cara? Acostumei lá, pô, Dubai, o pessoal estacionava carro conversível na garagem do prédio, deixava a capota aberta. Então é uma sensação de segurança que pesa, né? Okay. O clima de país, né, cara? O clima que eu não digo não de temperatura, mas o clima de pressão, de pesado, as coisas muito rápidas, né? Muito turbulentas. Logo depois veio pandemia. Então, caramba, verdade. Pô, porque você voltou em 2019. Metade de 19, comecei de 20. 6, 8 meses, pandemia. E eu ainda tava no negócio só de food service, né? Então meu negócio acabou, né? E aí lembro que a gente voltou, né? A gente refez. Sim. A gente fez um online com a turma, porque falou assim, pessoal, imagina, o negócio acabou, né? Fechou quase 100% de todos os bares e restaurantes do país, eu tocava um negócio de food service. Caramba, você faz o quê, né? Verdade. Né? Verdade. Então teve todo um trabalho legal também de como é que a gente, né? E foi um pouquinho do que a gente fez, né? Como é que a gente pega um pouquinho da metodologia, dessa vulnerabilidade. Aí eu lembro que a gente até falou assim, pô, como é que vocês estão, né? A gente começava, né? Os calls. Um check-in. Como é que vocês estão em casa, trancado, família tá bem, tem alguém com Covid, alguém no hospital não tem, como é que, né, pra ter um pouco de saúde mental naquele momento, cara, e de novo, né, pô, você como essas coisas mudam, né, acho que todo esse preparo, cara, a gente, mesmo durante a pandemia, na saída da pandemia, cara, a gente conseguiu voltar pro nível, né, de venda na época maior do que a gente tinha. Eu lembro disso. Mesmo durante a pandemia. Incrível. Então, pô, super case de sucesso mas de novo, né, pô, as pessoas bem preparadas, todo mundo na mesma página, comprometida. Então acho que ajuda, né, cara? Isso é legal. É legal que você vê a última, acho que foi um baita exemplo de como você vê a pontinha da pirâmide, né? Que tá aqui, né, que são os resultados, né? Perfeito. Que legal. E aí vamos lá, né? Porque a gente viajamos com você na tua história, né? De novo, de Joaçaba, agora a gente volta para cá, para o Brasil. E você volta então, sai da Vigor e entra na CSN como diretor comercial e agora num outro segmento também. Então uma outra mudança. Mas eu não quero falar dessa mudança, eu quero falar talvez da maior mudança de todas que você passou na vida e que não está aqui, eu vou fugir do protocolo, que é virar pai. E legal. Eu queria, essa provavelmente talvez tenha sido a maior mudança e o maior desafio. Eu queria escutar um pouquinho de você, como é que foi isso? Cara, bom, você tem 3, né? Tu já tá calejado aqui, já tá na faculdade. Pô, minha filhinha, a Melissa tem 2 anos e 5 meses agora, tá super, super novinha.
Cara, a experiência, né, pô, tá fantástica, né? E eu peguei ali um final de pandemia, com volta. Então, pô, a vida muda, né, cara? Acho que você começa a ter um senso, né, de família, cara, de pertencer, aquilo ali faz parte por tudo que eu tô fazendo. Porque antigamente você faz as coisas pra você, não, você acha que... E a chave vira, você fala assim, agora eu tô fazendo as coisas pra ela. Perfeito. Né? Tem que ter um cuidado, tento participar o máximo possível, sei que eu devo ainda, porque eu acabo saindo cedo, Camila leva ela, busca na escola, mas fim de semana, cara, tempo de qualidade para ela. Tempo de qualidade para ela, coloca ela para dormir toda noite. Que legal. Cara, é muito legal, né? E tem um negócio que a gente sempre pensa assim, e leva isso um pouquinho, a gente fala assim, pô, um mini casal, ela é o... Então, como a gente age, as maneiras que a gente faz, né, é como ela vai... É o espelho. É o espelho. Então, o que a gente quer que ela seja, então não adianta a gente exigir dela algo que a gente não dá o exemplo, né? E aí conecta com liderança, né? Exato. A liderança pelo exemplo. Pelo exemplo. Dentro da empresa ou dentro de casa. Exatamente. É legal você falar isso, né? Tempo de qualidade, porque eu tinha 30 anos quando o Pedrinho nasceu, né? Estou com 48, agora eu tinha 40 e... Eu tinha o quê? 43, 44 quando o Felipe nasceu. Ele quer brincar agora de dinossauro, de carrinho. Eu não tenho mais a mesma energia, mas eu faço um esforço gigantesco para estar lá com ele. Exato. Porque é importante. Sem dúvida. Não, e tá junto, né? Quer participar. E o participar também não é só fazer à vontade, né? E Perfeito. Aí eu acho que volta, né, um pouquinho na liderança, né? No que a gente fala, né? No treinamento, fala, pô, nem sempre todos vão concordar. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Mas tem que cumprir. E tem que se posicionar. Exato. Então, às vezes ela quer fazer alguma coisa, ela se posiciona, né? Chora, briga, tira do chão. Mas não vai. Porque a gente, né? Claro. Ali é um pouquinho desigual, né? Esse poder da decisão. Mas a gente acredita que é o melhor para ela. Então não vai. E vai ter a resiliência, desde criança, de aprender Perfeito. Que aquilo se frustrar. Se frustrar, vai aprender a se frustrar. Vai gerenciar suas emoções. Exato. Aprender que não pode tudo a hora que ela quer, que ela tem uma rotina, que ela tem as coisas que ela pode, que ela não pode. E tá tudo certo e a vida... Mas é um aprendizado, né? É um aprendizado, né? diário, né? Alonso, para a gente fechar, eu queria escutar um pouquinho de você, porque eu sei que você é uma pessoa muito focada, disciplinada. Você falou, eu gosto de protocolos, de procedimentos, de processos. E queria conta um pouquinho das tuas atitudes, das tuas práticas no dia a dia, dos teus hábitos, acho que é legal assim para as pessoas te conhecerem também nesse lado pessoal e até profissional. Eu sou um cara muito simples, né, de tudo, eu brinco. Um cara que acredita que fazer o básico bem feito, que ali resolve 90% do seu problema. E às vezes a gente erra muito nisso, né? Sim. Cara, o básico, vamos fazer o básico, cara, fazer o melhor básico. Que é o primeiro passo de você começar, ou se ganhar o direito de fazer coisas novas ou coisas diferentes. Então, sou um cara que eu gosto de rotina, e rotina com todo mundo junto, vai olhar, todo mundo olha o número, todo mundo acompanha, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo participa, né, com as outras áreas. Acho que tem que ter essas interações, né, dentro das empresas, cara, você trazer, porque você não consegue fazer nada sozinho, claro. né, seja com fábrica, com P&D, com marketing, claro. Então traz essa galera junto, né, pro mesmo fórum, né, para participar, para ajudar. Então eu sou um cara muito metódico nesse tipo de coisa, né. Mas ao mesmo tempo que eu gosto dessas rotinas, gosto de ter os indicadores, né, mapeados e corretos, sim, né? Sim. Então volta naquele negócio... Os dados confiáveis, né? Que eu falo, não, honestidade intelectual, né, cara? Não é... Tem aquela brincadeira, né, que o cara fala assim, qual foi o resultado do mês? Fala, o que o presidente escolher, não é assim que funciona. Perfeito. O resultado tem que ser o real, isso aqui é o real. Porque aí você identifica o problema e a gente consegue, colocar nossa energia no que realmente tem problema, né? Você imagina, cara, você se engana às vezes, né, com ideias, com resultados que não são a realidade. Sim. Né? Então, segue aquele embrace reality, né? Abraça a verdade, né? Não é o que eu quero, é o que é. Sim. Né? E às vezes tem uma diferença, né? A gente Gigante em como entender isso. Então, eu acho que o primeiro, assim, o que eu sempre falo para todo mundo e acho que resolve muito, cara, o primeiro é resiliência, né? De, cara, hoje deu errado, mas vai dar. Conseguir. E se você trabalhar direito, as atitudes precedem os resultados, né? Perfeito. O resultado vem. Né? Com honestidade intelectual, com suor, né? Com execução, poder de execução,
A gente, dessa turma toda de amigos, né, acho que a gente pensa muito parecido, a gente fala assim, pô, a gente já viu muita gente com ideias brilhantes não serem tão bem sucedidos, mas a gente nunca viu ninguém com a capacidade de execução brilhante ser mal sucedido. Boa. O que faz acontecer, né? As coisas rodam, aprende, né? Erra, aprende, e a vida, se você souber lidar com isso e seguir em frente, as coisas acontecem. E eu lembro muito que a gente sempre trocou eu gosto muito dessas trocas também, né, de conhecimento, de treinamento, de livros. Eu lembro que você recomendou para mim o livro do Trillion Dollar Coach, que eu li, achei fantástico. O que você está lendo agora? Tem alguma coisa que você está lendo? Tô. Cara, agora vou dar uma dica para a turma que fica no trânsito, essa é boa. Cara, eu tinha um preconceito com audiobook. E não tenho mais. Ainda bem. Com podcast também não tinha, não? Não, esse eu nunca tive. Eu vi muito podcast, eu tô equilibrando os dois. Primeiro eu tinha preconceito com o Kindle, né, lá atrás. Pô, o Kindle é a mesma coisa. Falei, pode ler no Kindle, que é bom, legal. Igual, é legal. E aí o audiobook, falei, pô, mas como é que vai ser? Só que, pô, São Paulo, cara, você pelo menos uma hora. Né, não é toda hora, né? Às vezes gosta de sair cedo, às vezes sai tarde, não é toda hora que você ainda tem um call para fazer alguma coisa do trabalho, você quer dar uma relaxada. Comecei com um audiobook. Foi fantástico, né? Porque eu transformo um tempo morto num aprendizado. E eu agora estou lendo um livro chamado Outlive, que fala um pouquinho sobre longevidade, sobre saúde, mas os de antes aí são as dicas legais. Eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de biografia. Então li, só esse ano já li o livro do Alex Ferguson, que é o treinador do Manchester United por 26 anos, um cara muito legal, porque é um cara que passou, não vou dar spoiler, não, mas ele imagina que ele é um cara que ele passou toda a transformação do futebol, né? Porque ele começou técnico num super time numa época mais amadora, né? Sim. Ele falou, conhecia os pais dos jogadores, né? Falou, hoje em dia você não fala nem com o jogador, você fala com o empresário. É diferente. Como essa diferença, né? De trato, né? E acabei de ler, antes desse, acabei de ler o livro do Elon Musk. Cara, fantástico. Bom também. Muito bom. Ele está, né, em pauta agora com outros problemas, mas a capacidade empreendedora desse cara é um negócio incrível. Que legal. Então, são dicas legais aí para quem quiser começar. Boas dicas. Alonso, cara, muito obrigado. Que papo maravilhoso. Obrigado a você. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks. Dessa vez compartilhando a voz do Alonso B, história de vida, de experiência, de mudança, de resiliência, de capacidade de se adaptar, fantástica. Espero que vocês gostem e espero ter você de novo aqui. Legal, gente. Obrigado. Depois de mais algumas mudanças, talvez depois do segundo filho, terceiro filho. Pode ser, essa sim, cara, o trabalho eu quero... Boa, Alonso. Valeu, cara. Obrigado, Edu.